A relação de paixão do homem pelos carros é tão antiga quanto a própria invenção do carro. Henry Ford provavelmente ainda não sabia que moldaria a história da humanidade. Não apenas no que diz respeito à sua locomoção, mas à relação homem-máquina. O Vida Automotiva nasceu para explorar essa relação, para contar as histórias que as pessoas vivem com seus carros. Histórias de quem dá personalidade para que a maioria das pessoas vê apenas um meio de transporte. Não é só um programa sobre carros, é uma dedicatória para quem, como nós, leva uma vida automotiva. Todo mundo sempre fala sobre como os anos 80 e 90 criaram os carros japoneses mais importantes da história. E alguns deles já até passaram aqui pelo Vida Automotiva. Mas também é muito importante lembrar que nessa mesma época, aqui no Brasil, as principais montadoras travavam uma verdadeira guerra para fabricar o carro brasileiro mais rápido. Assim como no Japão, os esportivos mais icônicos do Brasil foram fabricados entre as décadas de 80 e 90. Hoje, nós vamos conhecer a história de um desses carros, conservado e preparado a ponto de fazer muito carro novo parecer carrinho em miniatura. Meu nome é Caroline Furatori Ganho, eu tenho 32 anos, eu sou desenhista industrial e eu dirijo um Gol GTS 89 Turbo. Não tem um evento que me faz, que eu me liguei assim, que eu gostava de carro. Eu sempre gostei, desde criança. Quando eu era criança, assim, eu assistia muita corrida com meu pai na TV, então eu passava, tipo, todos os domingos, o programa de domingo era assistir corrida. A gente ficava até tarde na televisão assistindo o programa de carro. Sempre foi muito assim, desde criança. E na escola também, eu sempre andava mais com os meninos, porque os assuntos eram mais parecidos com os meus. E aí, quando eu comecei a crescer, assim, eu comecei a me interessar por, sei lá, miniatura de carro. Colecionava miniatura de todos os tipos. Quando eu estava na escola, meu sonho era ter um Gol quadrado. Sempre foi. Eu sempre quis ter um Gol quadrado. Só que na escola é muito difícil menina gostar de carro e ainda mais um Gol quadrado, que é um carro masculino, né? E aí eu sofria muita zoeira, assim, das pessoas, porque falavam, Gol quadrado, coisa de homem, que não sei o quê, mulher não pode ter isso, não sei o quê. E aí eu acabava escondendo isso pra mim e não falava muito com as pessoas a respeito disso. E aí no ensino médio eu comecei a conhecer várias pessoas que tinham o mesmo gosto que eu, até que um dia eu tava conversando com um amigo meu, e aí eu falei que meu sonho era ter um Gol quadrado e tal, mas que eu não contava isso pra ninguém porque eu tinha vergonha, porque todo mundo, toda vez que eu falava, alguém ia lá e criticava. Aí ele falou, não, cara, tipo, é muito da hora isso, você devia falar pra pessoas, não devia esconder que você gosta dessas coisas, sabe? Ninguém tem nada com isso. E aí nesse dia eu tive o estalo, assim, e falei, mano, não preciso esconder mesmo, é quem eu sou, sabe? Aí depois disso eu comecei a trabalhar para poder comprar o carro e, obviamente, eu queria entrar na faculdade para trabalhar com carro. Só que para entrar na faculdade eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. Aí eu comecei a arrumar emprego, eu arrumei 4 empregos, porque eu precisava muito de dinheiro. Aí eu arrumava uns bicos também nas corridas de Interlagos. Aí eu entrei na faculdade para desenhar carro, então fui fazer desenho industrial porque queria trabalhar na Volkswagen, desenhando carro. Aí eu passei no concurso da Volks e o tema justamente era o Gol 2030, 2050, não lembro bem, acho que é 2030. Eu falei, cara, é a hora pra mim, com certeza, é agora, porque é um concurso pra falar de Gol, eu sei tudo de Gol, eu cresci amando Gol, tem que ser a hora agora, né?
E aí eu fiz os desenhos e passei na primeira fase. Nem eu acreditei. Na minha mãe não acreditou, meu pai, ninguém acreditou. Chorei pra caramba. Meus professores colocaram na faculdade lá o nome na parede. Carol, finalista do concurso Volkswagen. Todo mundo mó feliz. Primeira vez que uma mulher consegue passar nessa categoria. E aí eu cheguei até a última etapa da final, os 10 finalistas. Mas aí acabou que eu não peguei a vaga lá. Ficaram 3 meninos mesmo. Aí eu conheci um amigo meu mecânico, que me ajudou a ir atrás, né, dos carros. E assim, eu fiquei uns 2 anos, sem brincadeira, uns 2 anos e meio, assim, procurando carro, em todo lugar, fora do estado. E todos os carros que eu ia visitar, assim, eu ficava super animada, as perfeitas falavam, cara, é esse o GTS, é esse, vai ser esse, com certeza. E todo carro que a gente ia visitar, ele condenava. Aí um cara respondeu de um fórum, respondeu uma mensagem que eu tinha mandado, tipo, 6 meses atrás, falando, não, eu tô vendendo meu carro ainda, você tá interessada, quer dar uma olhada? E o carro nem era desse estado, era tipo de Vitória. Aí na hora que eu mostrei o carro para o meu amigo, ele falou, cara, tá perfeito, é esse. Eu quase chorei na hora, falei, não acredito, é sério? Mas assim, não tinha como testar o carro, não tinha como ver nem nada, então eu fui na sorte, né? Aí eu paguei o carro, peguei empréstimo no banco, paguei o carro e mandei vir de cegonha de Vitória para São Paulo. E aí o carro estava previsto para chegar em 4 dias. Ele demorou 3 semanas e meia. Eu estava desesperada, achando que a cegonha tinha capotado, que tinham me roubado, que o dinheiro tinha sumido. Eu não sabia o que fazer. Aí um belo dia, finalmente o carro chegou, a gente foi buscar ele também em outra cidade, nem chegou aqui. Aí a gente foi buscar e na hora que eu olhei assim, eu nem acreditei que era meu, sabe? Algumas pessoas mais nostálgicas, como o Guilherme, ao ver o Gol GTS da Carol, diriam que não se fazem mais carros como antigamente. E não fazem mesmo. Por exemplo, o farol do GTS da Carol é de vidro, não fica queimado e manchado com o tempo. Mas como nem todo mundo tem um clássico na garagem, a gente foi descobrir o que você precisa fazer para restaurar o farol do seu carro e evitar que ele fique com aquela aparência de carro velho. Estou com um Civic aqui, que a maioria dos carros tem esse problema hoje, que é o farol ficar amarelado. Mas isso vem através do plástico, que é um acrílico transparente. O sol acaba queimando esse farol, o acrílico ele acaba pegando esse tom amarelado. Normalmente, isso acontece só com o carro que fica no sol. Com o passar do tempo, se a gente não for prevenindo isso, passando produtos que fazem uma proteção, pode ser um vitrificador de plástico ou até uma cera para fazer uma proteção contra esses raios ultravioleta, o farol vai cada dia que passa a estragar mais. Estragando cada vez mais, você vai acabar perdendo o farol, que vai chegar uma hora que ele vai trincar, vai ter microfissuras que não vai mais ter jeito. Por mais que saia esse amarelado dele, ele vai ficar cheio de microfissuras. Mas eu vou passar para vocês uma parada que resolve isso muito fácil. Uma coisa que a gente vai usar, um par de meia velho que está em casa, que ninguém usa, uma pasta de dente, e vou fazer um processo de eliminação dessa parte amarelada. Passou a meia, a gente vai lixando praticamente o farol com a pasta, que ela tem a sua abrasividade. Depois a gente vem com uma outra meia mais limpa, um pano, uma flanela, um microfibra, para dar o brilho nela. Não adianta só passar essa pasta de dente, porque ela vai voltar 1 mês ou 2 depois, dependendo do tempo, o uso que você tem do carro. O farol tem produtos específicos para a proteção, então é legal você trazer para um especialista, para um profissional, para ele conseguir fazer um processo de proteção, com vitrificador, com uma cera específica, com um coat, com alguma coisa que trave essa ação do raio ultravioleta. Com certeza você vai ter mais tempo de vida útil do seu farol.
Fui trabalhar com eles de manhã, assim, toda felizona. Nossa, finalmente vou trabalhar de carro, primeira vez na vida. Só andava de trem, metrô, ônibus. Eu falei, não, hoje eu vou trabalhar de GTS. E aí, na volta do caminho pra casa, na hora que eu cheguei em casa, assim, tava manobrando pra entrar na garagem, aí eu fui abordada por 2 meninos. E aí veio um de cada lado do carro, assim. Puxaram o pino da porta, abriram a porta e jogaram a gente pra fora do carro. E eu acabei saindo na mão com um dos ladrões. Aí a gente saiu na mão real, assim. Eu tenho até cicatriz até hoje da briga, porque foi feio. Eu atropelei ele com o carro, ele levantou, voltou pra cima de mim, bateu com a porta do carro em mim. Foi bem feio. E aí ele, por fim, né, depois de muita luta, ele conseguiu entrar no carro. Daí, nisso, a gente acabou indo atrás. Daí a gente entrou na favela, passou a noite inteira na favela buscando o carro e tal. E aí eu fui, acho que em 3 ou 4 delegacias para abrir o BO, porque a polícia falou que só pode ir atrás do carro se você tiver um BO aberto. Mas nessa época eu participava muito de clube de carro, assim, na internet. Aí nisso eles fizeram um post na rede social falando que o veículo tinha sido roubado e que contava com a ajuda de todo mundo. Aí, assim, em meia hora, teve mais de 6 mil compartilhamentos do post. Na hora que eu consegui abrir o BO na delegacia, já tinha informação de onde estava o carro. Aí passei o dia inteiro chorando, parecia que tinha arrancado um braço meu. E aí eu recebia muita gente falando, achei seu carro, achei seu carro. Só que até aí qualquer sucata de Gol quadrado, eles falavam que era meu carro. Aí a minha amiga me ligou falando, Carol, achei seu carro. Eu falei, de novo acharam meu carro? Tá bom, vai. Aí ela me ligou de novo e falou, Carol, eu bati a placa, eu achei seu carro não tem nada. Aí eu já falei, pronto, meu carro tá queimado, deram PT no carro, acabou o GTS pra mim, acabou. Daí eu fui na casa desse meu amigo pegar a roda, e eu lembro até hoje, a gente foi com as rodas no colo, assim, andando na rua com a roda na mão, assim, no braço, pra gente poder pegar as rodas, colocar no GTS e trazer o carro pra casa de guincho, né? E aí foi pro guincho, foi pra delegacia, ele voltou pra casa, ficou 6 meses no cavalete. Aí depois disso eu comecei a montar ele de novo, mas aí a gente dá uma desanimada, né? Aí tudo custa muito caro, e aí você não acha as peças do jeito que você tinha no original. Aí ele acabou ficando parado, acho que uns 2 anos, mais ou menos. 6 meses no cavalete, mais 1 ano e meio parado. E aí eu resolvi começar a montar de novo. Eu falei, vai demorar, mas vai ficar ali quietinho. Deixa ele dormindo ali, uma hora eu acho. Eu não tinha pressa, sabe? Eu preferia esperar pra conseguir as peças do jeito que eu queria do que sair gastando dinheiro com qualquer coisa só pra dizer que o carro tava montado. Aí agora, recentemente, que eu consegui, de fato, montar ele todinho inteiro do jeito que ele era quando eu comprei, originalzinho. Por que o GTS? Porque eu queria que ele fosse diferente, sabe? Todos os meus amigos tinham Gol quadrado. E eu sempre gostei de Gol quadrado, mas eu queria um Gol quadrado especial. Eu sempre achei o GTS o mais bonito de todos. Aí tá o meu lado feminino envolvido. Porque eu sempre achei ele o mais bonito de todos por causa dos acessórios, que era completo. Eu acho ele muito elegante, sabe? Passando na rua eu acho elegante. Acho classudo, estiloso. Então eu sempre quis o GTS por causa disso. Porque primeiro que ele é elegante, mas ele é esportivo ao mesmo tempo. Então eu sempre gostei mais por causa disso. Se destaca. Porque toda vez que eu saio na rua e eu paro no farol, aí alguém olha pra dentro, aí olha de novo e fala: nossa, que bonito, você quer vender? Aí eu falo que não. O carro é seu ou é do seu namorado? Tipo, o carro nunca é meu. Uma mulher não pode dirigir um Gol quadrado. Então, a mesma coisa que eu passava lá na escola, que mulher não gosta desse tipo de carro, hoje em dia é a mesma coisa, sabe? Não tem nenhum lugar que eu vá que não me perguntem se o carro é de fato meu. Não tenho muitos planos ainda, não. Eu acabei de conseguir montar ele de novo agora, então, por enquanto, tá bom do jeito que tá. Mas pretendo mexer na suspensão, porque essa já é meio antiga, quero colocar uma suspensão melhor, mudar a embreagem também, talvez freio.
pra mim ele tem muita história por causa disso. Porque desde o dia que eu achei até hoje, assim, eu não tenho do que reclamar. Meus amigos, minha família, todo mundo sempre me ajudou muito. Meus amigos, minha família e meu preparador, que não desiste de mim. Mas me ajudaram a achar o carro, me ensinaram a dirigir o carro, porque eu não sabia dirigir esse carro. Foram comigo na pior situação, tipo, não é qualquer um, sabe, que entra na favela com um carro desses para buscar outro carro desses. Então, assim, eu não tenho o que falar. Toda vez que eu olho o GTS, ele me lembra de todas essas pessoas que se envolveram na história inteira, sabe? E acho que isso é o mais legal de tudo. Quando eu penso em esportivos nacionais hoje em dia, a primeira coisa que vem na minha cabeça são spoilers, aerofólios, adesivos e um outro detalhe de acabamento. Salvo poucas e raras exceções, as marcas criam esportivos hoje baseadas em pouco mais do que estética. Mas nem sempre foi assim. Mas houve uma época em que os carros brasileiros travavam uma verdadeira batalha pelo posto de esportivo nacional mais rápido do país. No final dos anos 80 e início dos 90, a maioria das montadoras do país brigavam pela atenção de quem estava disposto a gastar mais para levar um esportivo para casa. E, bem, quando marcas brigam para fazer carros mais rápidos e mais divertidos de dirigir, nós é que saímos ganhando. O Gol GTS é um dos exemplos claros dessa época. Lançado em 1987 como um substituto do Gol GT, ele tinha todos os adereços de um esportivo da época. As rodas diferenciadas das outras versões do Gol, que foram apelidadas de pingo d'água, o aerofólio na traseira, molduras laterais, farol de milha. Por dentro, os bancos Recaro e a clássica bola de golfe como manopla de câmbio. Hoje, algumas montadoras iam parar por aí, aumentar o preço do carro em uns 20% e te vender como um esportivo. É como se alguém vestisse o tênis do Usain Bolt e achasse que pode sair por aí batendo recorde de velocidade. Mas nós estamos falando dos anos 90. E naquela época, algumas coisas mais interessantes aconteceram. Para começar, o ronco do motor do GTS estava no limite do permitido pela legislação da época. Além disso, ele era vendido com uma potência declarada de 99 cavalos para escapar de uma tributação da época que taxava carros com 100 cavalos ou mais com uma alíquota maior. Mas quem comprava o Gol GTS não demorou para perceber que aquela potência declarada não condizia em nada com a performance do carro. A especulação é de que a potência do GTS chegaria a quase 110 cavalos. Muito bom, Volkswagen! Além disso, nos anos 90, carburadores eram muito mais fáceis de preparar do que injeções eletrônicas. E o GTS se tornou um dos carros favoritos dos preparadores. E por falar em carburadores, a Carol jamais ia deixar um verdadeiro esportivo ficar para trás em termos de desempenho, mesmo com a idade batendo a porta. Ela fez questão de manter o carro dela como o esportivo raiz que ele era nos anos 90. Então, por aqui, nada de injeção eletrônica. Mas isso não impediu ela de criar um monstro. Tanto que, bom, o nome do carro é Monstro. O cheiro de álcool é constante e o ronco do motor preenche todo o interior do carro. Você pode argumentar que um carro carburado é quase um dinossauro nos dias de hoje. Mas esse dinossauro aqui tá bem irritado. E eu tenho certeza que ele come carro injetado no café da manhã. As barras de torção e a suspensão de rosca trouxeram a rigidez que o GTS precisava para suportar a potência extra. O turbo formou uma bela dupla com o comando original, que na época vinha do Gol GTI. A gritaria fica por conta do escapamento de 2,5 polegadas no começo e 3 polegadas na saída. E o ar-condicionado, ele pesava 10 quilos. Acho que a gente tá melhor sem ele. O Gol GTS, assim como seus concorrentes dos anos 90, já tem status de clássico. Isso é indiscutível. Prova disso é o preço que diversos desses carros custam hoje em dia, além de serem cada vez mais difíceis de encontrar. Olhando para ele, a gente nota como o carro envelheceu bem.
As linhas sóbrias, meio quadradas, combinam muito bem com a idade do carro. E é difícil não torcer o pescoço para ver um carro tão bem conservado. Os upgrades da Carol na criação do seu monstro deram um fôlego novo para o GTS. E é de se admirar o quanto ela conseguiu tirar de um carro de 30 anos e torná-lo ainda mais digno do distintivo que ele carrega.